Norte, Connect, Centro, connect, Sul. connect. Norte Podcast, no, no, Norte Podcast. 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 Conectamos a compra e venda em um canal onde seu cliente acomoda-se a cada edição. Para três temas com diversidade à maneira. A conexão indireta não dá para ficar de fora. Fica atento, fica ligado, venha curtir agora. Todas quartas e domingos tens informação na hora. Diversão, muita emoção, aqui não falha. Onde quer que estejas, as vendas digitais não têm limite. Conta conosco. Yeah. Não te esqueças do YouTube. Agora subscreva e bota like. Agora subscreva e bota like. Norte Podcast, no, no, Norte Podcast. Norte Podcast, no, no, Norte Podcast. Norte Podcast, no, no, Norte Podcast. Norte Podcast. É hora de parar de reclamar? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp ou nosso e-mail. Norte Podcast, no, no, Norte Podcast. Norte Podcast, no, no, Norte Podcast. Norte Podcast, no, no, Norte Podcast. Não te esqueças do YouTube. A cada domingo, pode expor seu produto ou serviço aqui. Agora subscreva e bota like. Norte Podcast, no, no, Norte Podcast. 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 Norte Podcast, no, no. O digital vende mais, pois o que expomos é o que seu cliente precisa ver e buscar em seu endereço. Norte Podcast, no, no, Norte Podcast. 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 E nas edições especiais, a audiência pode estar ao seu favor e vender mais. Podcast, no, no, Norte